Olá, turma, aqui é a professora Ana Kelly. Hoje teremos a aula, parte 3, de noções de desenho topográfico. Nessa aula veremos algumas definições importantes sobre altimetria, como, por exemplo, a diferença entre cota e altitude. Veremos a definição de curvas de nível, suas principais propriedades. Vamos lá, então. Cota é definida como um número que exprime a altura de um ponto em relação a uma superfície de referência de nível, denominada Rn, conforme podemos visualizar aqui nessa figura. Então, nós temos o destaque para a cota e o nível aparente, que é o nível do terreno. A altitude é definida como distância vertical a partir de um datum, que em geral, um datum é o nível do mar. E essa distância vertical, ela deve ser até um ponto ou objeto na superfície terrestre. Curvas de nível. Uma curva de nível é dada pela intersecção de planos horizontais com a superfície do terreno. A geração de curvas de nível, ela ocorre através da intersecção do terreno por planos horizontais equidistantes. Então, nós estamos visualizando nessa figura vários planos horizontais com a mesma distância entre si, seccionando uma forma de relevo. A intersecção desses planos com essa forma de relevo vai formar as curvas de nível, conforme podemos visualizar. Curvas de nível são linhas que conectam pontos de mesmo valor altimétrico, ou seja, pontos com a mesma cota. A combinação das curvas de nível resulta em um mapa que mostra exatamente os contornos e as cotas da área estudada, conforme essa fotografia aérea que podemos visualizar. Esse mapa ele pode ser utilizado em projetos de irrigação, sistematização de área e delimitação de bacias hidrográficas. Aqui nós temos um exemplo de um mapa topográfico com curvas de nível. Essa região é a Serra do Rio do Rastro. Nós podemos visualizar algumas indicações, como a escala, também o norte. E aqui a gente tem, então, as curvas de nível, elas estão variando de 100 em 100 metros. As curvas de nível possuem um registro numérico que identifica a sua altura e podem ser classificadas em curvas mestras ou curvas secundárias. As curvas mestras são linhas mais grossas a cada grupo de linhas secundárias. As curvas secundárias são linhas finas entre as curvas mestras. Então, para facilitar a leitura do desenho topográfico, algumas curvas de nível são desenhadas com um traço mais espesso, mais grosso, que essas curvas são as curvas mestras. Então, elas estão variando aqui nessa imagem de 5 em 5 metros, 15, 10, 5... São aqui as cotas destacadas com curvas mestras. Propriedades das curvas de nível. Toda curva de nível, ela fecha-se sobre si mesma, dentro ou fora dos limites do papel. Duas curvas de nível jamais se cruzarão. Várias curvas de nível podem chegar a ser tangentes entre si, que é o caso de uma escarpa vertical, que nós podemos visualizar nessa imagem. E uma curva de nível, ela não pode bifurcar-se. Continuando com as propriedades das curvas de nível, terrenos planos apresentam curvas de nível mais espaçadas e terrenos acidentados apresentam curvas de nível mais próximas umas das outras. Então, curvas de nível muito afastadas indicam que a topografia do terreno é suave. Por outro lado, se estiverem muito próximas, a topografia será acidentada e o terreno fortemente inclinado. Sendo assim, o maior declive de um terreno ocorre no local em que aparece a menor distância horizontal entre duas curvas de nível. Aqui nós visualizamos a representação da superfície do terreno em um modelo 3D, e podemos ver também a projeção da superfície do terreno em um plano, onde nós vemos a representação das curvas de nível. Agora, nós vamos ver o passo a passo de um levantamento topográfico até a obtenção de curvas de nível e o perfil topográfico. Primeiro, ocorre a determinação da área a ser representada em planta. Segundo, um corte vertical no terreno, de acordo com o contorno dos pontos A, B, C, D, até uma profundidade de 15 metros abaixo do nível d'água, é o que está acontecendo aqui nessa imagem.
Terceiro passo, corte horizontal de 5 em 5 metros para determinar a equidistância das curvas de nível. Aqui nós temos um destaque em vermelho para o nível 0, que é o nível do rio. Quarto passo, projeção das curvas de nível na planta. Essa é a representação em verdadeira grandeza. Quinto, as cotas são intercaladas nas curvas mestras, no caso de 10 em 10 metros, e as linhas finas são chamadas curvas secundárias. E por fim, deve-se traçar o perfil do terreno, utilizando uma linha com pontos em cada intersecção com as curvas de nível. Também se coloca letras em cada ponto, onde tem a intersecção com as curvas de nível entre a linha. E por fim, a representação do perfil do terreno